Então, hoje, vamos dar prosseguimento a esse assunto do passamento, que é o assunto que antecede os depoimentos dos Espíritos no livro do Céu e Inferno. E depois o estudo vai ser dos depoimentos sobre as declarações dos Espíritos. Mas vamos ver aqui a introdução do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 113. Louva o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas, de pronto, os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, aí Emmanuel faz um comentário de uma passagem das cartas de Paulo, onde Paulo diz aos cristãos primitivos, em tudo dai louvor, ou em tudo agradecei a Deus. E essa é uma grande questão que o Espiritismo nos dá assim um entendimento bem lógico e profundo. Primeiro porque na grande visão do plano existencial que a doutrina espírita nos coloca é de que todos os filhos de Deus somos todos nós, todos estão destinados à felicidade suprema, de que as experiências durante a reencarnação, por mais distorcidas, complicadas ou desequilibradas que sejam, serão naturalmente retificadas, consertadas, e todos usufruirão a felicidade plena. Então o espírita tem conhecimento da grande lei de Deus e do funcionamento na vida de cada um através das revelações espíritas. Então, aí a gente passa a compreensão de que, provação, como é o texto aqui, dificuldades e sofrimentos que surjam, estão dentro dessa grande lei. Por mais que nos cause desassossego, por mais que nos perturbe, a compreensão que a gente tenha o melhor possível das leis de Deus ajudará a gente a perceber aquela situação constrangedora de um ângulo, de uma visão diferente. A questão toda maior que intensifica e dificulta tanto as provações na Terra para a maioria das pessoas é a visão materialista, é a visão imediatista, que é predominante na sociedade em que a gente vive e que a gente ainda traz uma carga muito forte dela, do passado nosso. Então, a questão toda aqui que Emmanuel comenta é compreensível e deve ser buscada na medida em que decorre do conhecimento máximo que a gente faça do funcionamento das leis de Deus. Entendendo como essas leis funcionam, mesmo em situações absurdas no contexto humano. Porque, como Emmanuel diz, é assim: encarar a vida de um ponto de vista material, a vida se apresenta como uma coletânea de fatos absurdos, em determinado momento para a vida de qualquer um de nós. Onde a gente, eu não sei, eu não estou entendendo por que isso aconteceu. Quando a gente encara muita coisa apenas na perspectiva materialista, a gente, mais cedo ou mais tarde, a gente está quebrando a cara, porque a vida vai puxar o tapete, nem que seja no passamento, como a gente dá para comentar aqui, mas a vida vai puxar o tapete. Vocês ou qualquer um retorna para o mundo espiritual, possivelmente sem querer, achando que poderia ser bem mais adiante. Então não há para onde. O plano existencial junto a um corpo físico como nós estamos, num mundo de provas e expiação, é um contingente de circunstâncias
de problemas, de dificuldades, de doenças, que estará sempre emergindo. Agora, trabalhar essa visão espiritual que a doutrina espírita nos possibilita, isso deve ser meta nossa, para que a gente entenda ao máximo como é que essas leis funcionam, mesmo quando aparentemente tudo parece contra. E por trás, o mecanismo das leis de Deus está em andamento. Para isso, como a gente já disse aqui inúmeras vezes, é a leitura e o estudo dos livros de André Luiz, da série Vida no Mundo Espiritual. A leitura cuidadosa dos romances de Emmanuel, ou de Victor Hugo por Divaldo Franco, Zilda Gama, os romances de Ivone do Amaral Pereira. Então a leitura de bons romances espíritas vão dando a gente uma ideia de como as leis de Deus funcionam, mesmo quando está uma desgraça na Terra, com os personagens. E por trás está em funcionamento intervenções, trabalhos espirituais, só que estão interferindo de uma forma sutil, que para perceber só tendo uma compreensão espiritual profunda, senão não percebe. Hoje eu tenho um hábito, eu leio umas mensagens, várias mensagens da série Fonte Viva. Aí eu estava lendo a mensagem 51 do livro Pão Nosso. Aí comecei a meditar naqueles ensinamentos. E a gente vê que são coisas tão pequenas para a gente e que faz a grande diferença na nossa caminhada evolutiva. A mensagem ela já diz tudo: cuida de ti mesmo. Aí quer dizer, esse cuidado é uma coisa tão fácil. Aí vem a alimentação, vem o que você pensa, o seu modo de agir, é uma cadeia de cuidados que a gente tem que ter para encaixar tudo ali, para poder ver se erra menos. E a gente vê que não é fácil, é trabalhoso. Quando a gente lê romances como Paulo Estevão, há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, ou Renúncia, a gente entende que na Terra está uma situação absurda, mas por trás está funcionando a lei de Deus perfeitamente. É como diz, na Terra tem muita injustiça, mas ninguém injustiçado, porque é um mundo de provas e expiações. Então aqui e ali você vai ver situações injustas, mas não tem ninguém injustiçado não. Se for olhar do ponto de vista espiritual, reencarnatório, as leis de Deus estão funcionando. Então desse prisma é que decorre perfeitamente a compreensão do que o apóstolo Paulo disse, o quê? Em tudo dai graças. Se é uma situação de provação, entenda, algo aí está sendo resolvido, mesmo que você não goste, que muitas vezes a gente não gosta. Quem já passou por algum tipo de provação mais intensa sabe como é isso. Mas as leis de Deus estão funcionando e organizando para que daquilo ali surja o melhor. Então vamos adentrar agora no prosseguimento aos comentários sobre o passamento, que é aquela matéria na qual o Espiritismo mostra a sua imparcialidade, a sua justeza, independente de religião, de pessoas, de grupos, porque analisa o funcionamento das leis de Deus como leis para todos, e nessas leis estão as questões vinculadas a essa fase de liberação do espírito ao desencarnar do corpo físico, que é esse período chamado de passamento. O homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente,
também demanda contínuos esforços. Então vamos analisar aqui um pouco. No último slide anterior que nós comentamos, a gente falou até sobre aquela questão da dificuldade do desencarne do avô de André Luiz, devido a uma questão de um crime, devido ao apego dele aos bens materiais, e mesmo ele estando com a idade avançada, para ele desencarnar não foi nada fácil. Primeiro porque ele estava no plano espiritual há 40 anos sem saber que nem sequer tinha desencarnado. Estava tendo sonhos atrás de sonhos em forma de pesadelos. O slide que vem em seguida a esse traz essas informações. No homem materializado e sensual, que mais viveu no corpo que no espírito, e para o qual a vida espiritual não significou nada, tudo contribui para estreitar os laços materiais. Então, aqui está dizendo o seguinte, que para a grande maioria da humanidade, que vive apenas em função do corpo, vai ter dificuldade. E aí a gente lembra que naquele livro Os Mensageiros, aquele quadro dos pavilhões dos desencarnados. Quando André Luiz Vicente e o instrutor lá de André iam visitar um posto de socorro que ficava entre nosso lar e a terra, era um plano espiritual intermediário. André percebe a existência de uns pavilhões, a semelhança do que são os galpões para depósito na terra. Agora vejam, eram alguns pavilhões. O tamanho desses pavilhões, 3 quilômetros. Aliás, num deles tinha 3.000 desencarnados sem despertar. Sem despertar. Envolvidos num nível de inconsciência, que certamente era a tradução de sonhos e pesadelos também. Ou seja, não estavam naquela situação das cavernas que o avô de André Luiz foi. Estavam, pelo menos, acolhidos em um local, mas totalmente inconscientes do que houve. E lá depois, a gente está até estudando esse livro, vai ter uma prece que Ismália faz. Através da prece, alguns começam a despertar, 5 ou 10 começam a despertar. E aí, através da ajuda magnética, eles vão começando a falar do que estão sonhando, os pesadelos. E aí a gente, mas meu Deus, quanto sofrimento! Sofre na terra, sofre quando desencarna, é só sofrimento. Vejam como é a questão. A doutrina espírita nos mostra que na verdade não é punição, não é castigo, pelo contrário, é a tolerância da misericórdia divina, que através de espíritos benfeitores fazem o máximo para que os espíritos acordem espiritualmente, quer na terra como encarnados, quer no plano espiritual quando aparentemente desencarnados, porque ainda estavam envolvidos nas vibrações magnéticas do corpo. Mas veja, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, é feito tudo para que a gente se espiritualize mais, se desapegue das coisas materiais e ilusórias, tenha um nível de equilíbrio, de harmonia e de paz, de consciência, encarnado ou desencarnado. A questão é que a gente complica tudo. E a gente complica tudo porque se passa o seguinte, vejam, para espíritos que normalmente estivessem numa caminhada evolutiva, saindo de estágios primitivos para níveis de conscientização normal, não há esses conflitos e problemas de consciência e de dificuldade de inter-relação no plano espiritual. Essa dificuldade existe, sobretudo, associada ao quê? A níveis de consciência
que já poderiam estar usufruindo um nível de espiritualidade mais elevado e que a criatura humana, por mau uso do livre-arbítrio, emperra e quer ficar no gozo do corpo, dos prazeres, na ilusão dos sentidos, e não fazer ou não estar no esforço adequado ao nível de consciência que vai desenvolvendo. E aí o resultado é dificuldade de acordar no plano espiritual, no plano material quando está encarnado, ter uma vida num desequilíbrio emocional, existencial imenso, porque fica se debatendo entre a ânsia de gozar e aproveitar ao máximo a vida e os impedimentos sociais, os impedimentos econômicos, os impedimentos da vida normal que todos passam e que fazem com que muita gente se desequilibre ainda mais e queira quebrar tudo quanto é de leis ou barreiras sociais e não consegue, muitas vezes resulta até em uma prisão. Porque em verdade toda a questão aí é uma só. As leis de Deus são traçadas e padronizadas para que a gente esteja bem e feliz o mais rápido possível. Só que enquanto a gente não acorda espiritualmente, a gente não quer. A gente quer a felicidade ao nosso modo. A gente quer estar bem ao nosso modo. Só que o nosso modo é egoísmo supremo, é pensar primeiramente em si, em último lugar nos outros, é ter uma vida dissociada das leis de Deus. Aí naturalmente vem as consequências. E entre as consequências são essas ligadas a essa dificuldade de despertamento de consciência após a desencarnação. Então é algo, eu volto a dizer, a compartilhar, é algo que a gente tem que entender bem, não é castigo, não é punição, é o resultado natural de uma consciência que poderia estar mais espiritualizada, mas não quis, e apegando-se às coisas materiais, ao ter que largar o corpo físico, não se adaptou. Porque a questão toda é até um certo nível de poder adaptar-se à realidade espiritual. Para muitos espíritos, como diz naquele livro Vozes do Grande Além, para muitos espíritos que desencarnam, eles não têm condições de interagir com o mundo espiritual. Aí tem que, tão logo possa reencarnar. Porque no plano espiritual não dá para interagir. Não dá para fazer uma caminhada evolutiva natural. Fazer, como diz aquele livro de Chico, Evolução em 2 Mundos. Não consegue. Num mundo como a Terra, encarnado faz uma evolução a passos de tartaruga. E no mundo espiritual está completamente inapto. Aí não dá. Vamos aqui para mais um slide. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega, e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas, meses inteiros. Então aqui se refere a esse fato de o corpo físico está morto, mas o espírito não conseguiu largá-lo. E a causa maior, como aqui é salientado, é do espírito que não vê nada além do mundo corporal. Eu me lembro do tempo dos meus pais mesmo, que era frase comum eu ouvir até de minha mãe, quando ela estava encarnada: morreu, acabou. Tem história de coisa, de vida depois da morte. A vida é essa. Morto o corpo, acabou-se a vida. Então, se a pessoa tem isso a gente diz assim, achando uma redundância, mas o pessoal acreditava nisso mesmo.
Isso não era coisa só dita da boca para fora. E o resultado é uma completa inadaptação à vida espiritual. Durante um bom tempo fica por dentro de casa mesmo, onde habitualmente a pessoa morava, tentando continuar em um nível de condicionamento e de hábitos que tinham com o corpo físico, como se não tivesse acontecido nada, apesar que entende que aconteceu alguma coisa, não sabe o que é. Porque a primeira dedução imediata que vem é: morto eu não estou. Porque se eu tivesse morto eu não estava aqui com consciência. Vem logo isso. Morto eu não estou. Agora, se o pessoal aqui não quer mais me dar atenção, aí é com eles, que eu não sei porquê. Ninguém está querendo mais me dar atenção. É aquele caso do livro O Sexto Sentido, do psicólogo que volta depois de ter havido a morte por um crime, que inclusive é o retrato que a gente está comentando aqui, uma morte súbita, dá a completa ilusão de que eu não sei o que houve. A pessoa já não tinha preparação espiritual e nem suficiente alicerces morais. Morre de um crime, subitamente. Não houve nada. E aí ele volta para casa, né? Quem já assistiu o filme, ele tenta interagir com a esposa que está viúva, e ele não entende porque é que ela não está conversando com ele. Tem algumas cenas, quem já assistiu o filme, quando ele nota que ela tira o anel cai, e aí ele fica: o que houve? E quem está assistindo o filme até nem entende, porque a pessoa só entende quando o filme já vai bem mais adiante, é que o menino estava morto. Só quem via ele era o rapaz, porque o menino era médium. O menino via os mortos, conversava com ele como se não tivesse havido nada, mas ele estava morto. E ele ajudava o menino como se tivesse encarnado. E ele ia conversar com o menino como se tivesse encarnado. Na mediúnica também, a maioria dos espíritos que se comunicam, muitos deles, sabe? Muitos. E aí tem aquela cena que o menino diz: olha, eu tenho um segredo para lhe dizer. Ele diz: o quê? Eu vejo mortos. Ele diz: em sonhos, não, de dia. E aí ele fica dizendo: é um caso de esquizofrenia. O menino tem um problema a mais. E aí pronto, só lá adiante é que vai vir um entendimento sobre isso, né? Assim, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Ou anos, né? Porque é um fato. No livro não. Tem um livro que diz que tem espíritos que faz 1000 anos que está no mundo espiritual sem desenlace. Sim. É porque tem a variedade que inclusive a gente vai ver aqui do caso e do caso ligado ao suicídio, né, que dificulta mais ainda. No caso mesmo do filme, eu me lembro uma cena bem curiosa, quando ele está com a ex-esposa num restaurante e ele vai pagar a conta. Só que ela paga a conta e ele não entende e diz: oxê, quem paga a conta sou eu. Só que ela já tira o dinheiro da carteira e paga a conta, né? E aí ele, aos poucos ele fica sem entender o que está havendo, hein? Pronto. É a dedução que ele vai tendo aos poucos, sabe? O que está havendo? Ele só começa a entender, a perceber que não está vivo quando ele vai visitar a esposa, que ele vai abrir a porta e não consegue. Também tem isso. Ele não consegue abrir a porta. Ele não consegue rodar o tranco. Aí ele vai procurar o garoto e vai começar a entender que não está mais encarnado. Bom, vamos aqui para mais um enquanto. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado.
a perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define-se material ou espiritualmente. Luta e luta, ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. Para a gente fazer aqui uma lembrança rápida da questão dessa soltura do perispírito do corpo físico, é porque, vejam, quando inicia-se a reencarnação do espírito, o espírito vai se ligando ao corpo físico, nova informação, molécula a molécula. As energias vibratórias, magnéticas do espírito vai se adensando nas células que estão se multiplicando do corpo da mãe. E o espírito está ali, se colando, molécula a molécula. Leva um grande período. E aí, quando dá-se a morte física, isso tem que ser liberado, para que o espírito retorne à consciência. A questão é que, com a revelação espírita, a gente tem um entendimento, pelo menos a nível de esclarecimento minucioso, de como se dá tanto o processo da encarnação quanto da desencarnação. O que ainda causa impacto, e a gente está trabalhando muito a superação desse lado, é a visão de apego à matéria e a visão curta da vida que a gente teve ao longo de diversas encarnações. Na encarnação atual, em que a nossa visão foi ampliada muito sobre isso, a gente ainda está meio como alguém que de manhã acorda e o sol bate, ele fica ofuscado de tanta luz. Porque de dia assim, porque o Espiritismo coloca logo, olha, tu já tivesse N existências, e possivelmente terás mais N existências, inúmeras. Então, a vida atual, ela perde o peso e o enfoque de uma forma muito grotesca em relação ao passado que a gente teve. Então, agora a gente é um trabalho que internamente a gente tem que ir processando bem. Cada vez que a gente, por exemplo, vem para uma palestra espírita, lê um livro espírita, vai envolvendo-se mais com a ideia e a realidade do mundo espiritual, isso vai sendo paulatinamente trabalhado. E precisa ser muito paulatinamente, viu? Haja pau para que a gente vá tirando todos os processos somatizados de morte que a gente traz no nosso espírito, no nosso inconsciente. Para quem estuda em psicologia, no nosso inconsciente profundo, que está cheio de morte dentro e tem que ser reciclado. E aqui diz, ele sente que vive, mas não se define se material, se espiritualmente. Tem aquela cena do livro Missionários da Luz, da viúva lá, que quando está em casa almoçando, ela almoçando com a mãe que ainda estava viva, mas ela tinha os mortos, tinha o ex-esposo, o esposo da mãe, e acho que é um tio ou uma tia lá que já estava no plano espiritual. Todos almoçavam na mesa, encarnados e desencarnados. E o espírito analisando. Eu me lembro até, em relação a isso, a uma história engraçada contada por André Luiz Peixinho, porque o pai dele, que era espírita e médium, e tinha certas faculdades mediúnicas, entre outras de vidência, e ele conta que o pai dele, ele contando até em tom de gracejo, que houve uma vez que o pai dele estava se sentindo tão acompanhado de uns espíritos que quando o pai dele ia para uma viagem, né? Que o pai dele parou numa pista em um restaurante, e chegou lá no restaurante na hora do almoço e disse assim,
me dê 2 almoços. E ele estava só. E aí o garçom foi atender, achou até esquisito, mas preparou e botou um prato na mesa e outro prato de lado, na mesa onde ele estava. E o pai dele almoçou o prato comum e deixou outro prato lá quieto. Ele terminou, foi pagar a conta, e aí o garçom disse: e o outro prato? Ele disse: esse não presta mais não, pode jogar fora. Que esse aí já foi. Para ele, o espírito tinha absorvido os fluidos lá do outro prato, podia jogar fora, que aquilo não servia mais de nada não. Ele disse: aquilo ali foi para quem estava acompanhando ele. Agora ele contou isso num tom tão engraçado que a pessoa não conseguia se conter. Os detalhes que ele narra do pai dele em relação à mediunidade. Ele disse que o pai dele estava tão arretado e disse: olha, esse é seu, esse aqui é o meu, não venha comer do meu não, tá aí o seu. Mais ou menos assim o pai dele falou com o espírito lá, disse: olha, coma isso aqui é o meu. Mas assim, na grande maioria das vezes, eu já ouvi relatos de pessoas que acabam de almoçar, principalmente médicos, acabam de almoçar, na mesma hora está com fome de novo. Esse ainda está bom, porque pior é aquela situação que Severino Celestino contou, né? Que foi até uma situação de influência espiritual obsessiva que ele teve durante um bom tempo, que ele chegava em casa para almoçar com muita fome. Quando começava a comer, não dava 2 garfadas, acabava a fome, dava um fastio, porque ele não conseguia comer mais nada. E isso foi se repetindo periodicamente, e a causa disso era o quê? Fluidos deletérios que o espírito jogava em cima do almoço lá dele, ele não conseguia comer. Ele só resolveu isso, segundo ele contou isso numa palestra, quando certa vez ele estava com fome. Chegou em casa, não sei se atrasado, e quando foi comer, ele disse, com muita fome, não conseguiu dar 2 garfadas, mas ele ficou numa revolta. Que ele disse: ó, já que eu não posso comer, já que eu tenho e não posso comer, vou dar a quem não tem, quer comer e não tem. Ele disse que foi para uma periferia lá e levou comida, lanche, entregou, e começou a entregar, a fazer uma distribuição de pão, de leite, que ainda hoje em dia me parece que faz. Tem um centro espírita que ele fundou. E ele disse que quando começou isso, acabou-se o problema. Mas tem umas coisas que acontecem, assim, a gente pensa que é normal, mas a gente sabe que não é. Eu conheço uma pessoa, assim, bem próxima de mim, que se alguém me contasse, eu não acreditava, mas eu acreditei porque eu vi. Ele comeu, veja, um pacote de macarrão, 1 quilo de arroz, meio quilo de farinha, uma galinha de 3 quilos guisada e uma coca de 2 litros. Ficou numa bacia assim. Um touro, um verdadeiro touro. Olha, meu Deus do céu, onde esse homem está botando essa comida? Ele comeu tudinho dentro de uma bacia dessa do lava-roupa. Eu fiquei, se alguém me dissesse isso, eu não acreditava. Ali só pode ter uma entidade comer com ele. Uma não, um monte, né? Um monte, né? Porque para comer um tanto de comida daquele. Aí a gente vê que não são coisas que, para uma pessoa que não tem um conhecimento espiritual, acha aquilo ali normal. Realmente, preciso. Bom, quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompem-se suavemente. A confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes,
Falo em encarar a morte qual redenção, advindo-lhe daí uma calma resignada. Então, a grande diferença é em relação ao espírito que já esteja, de certa maneira, trabalhando identificação com a realidade espiritual e já encarando a vida e vivenciando, claro. Não é só a questão de ter um entendimento, é a questão da vivência. Vai facilitar muito, mesmo como aí é citado, enfermidades das mais cruéis. Falo encarar a morte, qual redenção? Advindo dali uma calma resignada. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Então, aqui é onde a gente compreende o que, entre outras coisas, que normalmente a desencarnação de forma violenta ou ríspida ou acidental é um tipo de desencarnação provacional. Por si só, a característica de que o espírito não estava em expectativa nenhuma e de repente um acidente, um crime, e ele entra no mundo espiritual, por si só é uma prova. É claro que os valores morais e espirituais que a pessoa tenha minimizarão o desconforto da entrada no mundo espiritual assim, mas não deixa de ser constrangedor, pelo menos durante um maior ou menor tempo. E para aqueles que não estavam preparados, aí é que a coisa se complica muito. O fato de ser através de uma desencarnação violenta. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Quando fala aqui que só começa depois da morte, é porque nas pessoas que, por exemplo, estão idosas e doentes, a desencarnação já está em processo grande. Não é de maneira nenhuma súbita. O enfraquecimento das forças físicas, junto com uma doença severa, já está ali promovendo a desencarnação. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente, pensa e acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e o espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluido. Então é isso que faz ainda mais com que o espírito olha para o corpo espiritual e acha que é o corpo físico completamente. Na cena final, já que a gente recordou muito aqui o filme Ghost, tem um acidente numa rua, já findando o filme, aonde a pessoa morre por atropelamento, algo assim, e surge de lado do carro onde o menino estava. Só o menino é que vê, né? Porque a pessoa chega lá ensanguentado, achando que está vivo, e estava morto. Só que ele chega de lá do carro, parece que pedindo até ajuda, algo assim, e era alguém que tinha sido acidentado ali no carro. Porque o impacto e a surpresa desse tipo de morte dá absoluta ilusão. É como aquele caso de Ghost, né, também, quando no início do filme o rapaz é assassinado, que fica tentando brigar com o ladrão quando ele já estava morto. E ele corre, né? Depois ele corre, aí depois é que ele para e vê o corpo dele lá e não entende o que está vendo. É mais ou menos no início, né, do filme Ghost. Há uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aquele cuja alma está purificada, a situação é um pouco dura,
porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Essa semana mesmo é dia 9, que comemora a desencarnação de Ivone do Amaral Pereira. Ivone mesmo foi uma dessas que, na noite anterior da desencarnação dela, ela estava com 83 anos de idade, mas estava com a saúde física relativamente equilibrada. Mas na noite anterior ela tem uma visita de Bezerra de Menezes, que já tinha sido o pai dela noutra encarnação, e que vem dizer a ela que ela iria voltar. E no outro dia de manhã ela telefona para o presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, que era bem amigo dela. Quando vai ligar para ele, ele não está. Quem atende é a secretária dele. E quando a secretária atende, Ivone diz: olha, diga a Vantuil que eu vou fazer a grande viagem. Isso ela dizendo na manhã do dia que ela veio a desencarnar. E aí, quando a secretária passou o recado para ele, disse: mas que grande viagem, Ivone? Vai para quê? Que história de grande viagem é essa? E aí, quando ele ligou para ela, a Ivone disse: não, eu já veio avisar. Hoje eu estou desencarnando. Ela faleceu de parada cardíaca, com 83 anos de idade. Então, assim, esses espíritos que já têm uma identificação de vida, porque a vida de Ivone foi totalmente devotada à mediunidade e à prática da caridade, como a gente aprende no Espiritismo. E aí ela já encarava a questão de vida e morte de um plano bem diferente. Outro usar, vai ser o último slide que nós vamos comentar hoje. Outro usar para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente, até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. Então, realmente, a gente é incentivado o máximo a se espiritualizar o que possa, né? Durante a encarnação. Não só para evitar constrangimentos durante a própria encarnação, como quando estiver retornando, né? Porque, na verdade, a questão de maior ou menor constrangimentos ou dificuldades tem a ver com a maneira com a qual a gente está encarando a vida aqui na Terra. Eu acho assim, no espírito, no grau evolutivo de Ivone, em saber que vai desencarnar e está ali bem equilibrada, é muito difícil, porque se eu soubesse que ia desencarnar amanhã, eu jogava o jogo. Por mais conhecimento assim que a gente tenha, eu acho que isso aí não é só o conhecimento. É a vivência. A vivência de tudo. Conhecimento só ajuda, mas tem que ter a experiência. Uma vivência autêntica e profunda. Porque quem foi avisado também assim foi Chico, né? Porque no dia de Chico desencarnar, ele sabia que ia desencarnar. Com certeza, Divaldo também vai ser avisado. Pediu até para o barbeiro fazer a barba na véspera, que ele costumava fazer, parece que no domingo, e pediu para o barbeiro fazer no sábado, exatamente porque ele já sabia que no outro dia. Eu quero vir surpresa, não quero saber de nada não. Em verdade, a doutrina espírita, ela visa sobretudo a que a gente tenha uma vida de espírito encarnado em missão, consciente de que
a nossa origem é espiritual, não é a da terra. E de que a experiência na terra, ela de maneira nenhuma representa a essência da vida, pelo contrário, representa a limitação da vida. O espírito, inúmeras vezes, ele é chamado a considerar o corpo um presídio, uma cadeia. A questão maior de todas é a identificação com o corpo e com a vida dos sentidos físicos, né? Quanto mais isso preponderar, mais a pessoa se apega às coisas materiais. Eu acho que foi no domingo que a gente foi. Algum deles, não sei se foi Peixinho, que disse que a gente tem que ser de uma forma que quando a gente for ameaçado de morte, o nosso coração nem acelerar. Tu lembra que ele disse que já foi Peixinho que falou isso? Eu disse, pois tá bom, tá bem difícil dessa evolução. Ele falou muito de a gente perceber como sendo e não como estando. Porque na verdade a gente está no corpo físico, mas a gente não é o corpo físico. Então a gente tem que trabalhar bem a desconexão. A prática de meditação, de reflexão em torno do que se sabe da vida espiritual, a vivência, tudo isso trabalha uma mudança no nosso campo energético ligado ao corpo físico. Esse peso maior que a gente viu ao longo desses slides de dificuldade é sobretudo para uma grande maioria de pessoas que, olha só pensa em satisfazer o corpo, vive só para a matéria, não tem ideais religiosos nenhum, só ajuda alguém sabendo de retorno certo e data certa, porque fora disso ele acha que é fazer papel de besta. Então vive totalmente voltado para a coisa material, realmente, além de ser hábil a uma série de sofrimentos e problemas de acréscimo durante a encarnação, ainda vai ter os outros para conseguir largar a realidade física, né? A gente vai interromper aqui nesse slide 8 devido à hora. Esse assunto falta pouco para concluir e a gente já deve começar na próxima semana a análise das histórias. Fecha esse assunto e inicia a análise das histórias dos espíritos. Vamos para a prece de encerramento.